Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou Bruno Fontes, professor de matemática e bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Hoje a gente vai falar sobre função do segundo grau, ou função polinomial do segundo grau, tá? E já preparei também uma listinha de exercícios que está aqui na descrição do vídeo, então no final da aula você acessa essa lista, tá? Para você tentar fazer e para poder assistir a aula de correção da lista, tá? Aproveita aí no meio do caminho, já curte o vídeo, já se inscreve no canal e já compartilha com os amigos aí se faz sentido aí, se você está achando a ideia desse canal aqui bom, tá? Então vamos lá, vamos que vamos. Bora, bora, bora! Bom, galera, a situação é a seguinte: a gente vai vir aqui e vai botar aqui, ó, função. Tem gente que gosta de escrever polinomial do segundo grau, tá? É mais prático falar só função do primeiro grau, tá? Mas vamos lá. Qual é a definição? Né? Pelo próprio nome diz, ele já está te dando um spoiler, que a função vai ter essa cara aqui, esse formato. Ó. A função vai ser alguma coisa do tipo uma função do segundo grau. E uma função do segundo grau tem que ter x ao quadrado, aí vai ter algum coeficiente ali multiplicando x ao quadrado, aí pode ter um coeficiente com x e pode ter um termo independente, tá? A única restrição que a gente tem é que esse a aqui, né, ele não pode ser zero, né? É isso que a gente serve esse asterisco aí, né? Já o b e o c pode ser qualquer número, não tem problema, tá? O importante é ter o elemento x ao quadrado. Eu vou vir aqui, vou botar aqui, ó, exemplo 1. Se eu tenho f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Aqui a gente está vendo aqui, ó, que o elemento que acompanha o x ao quadrado é 1, o cara que acompanha o x é menos 4 e o c é 3. Tá? Já no exemplo 2, eu vou vir aqui e vou escrever assim, ó, menos x ao quadrado mais 4x mais 5 e eu comi a palavra f de x, né? Ou seja, isso daqui não é uma função, né? Vai ser uma função quando eu venho aqui e dou o nome, ó. Essa é a função g, que vai ser igual a menos x ao quadrado mais 4x mais 5, onde o a é menos 1, o b é 4 e o c é 5, tá? E aí, ó, o que a gente vai combinar, pessoal? A gente vai combinar que quando a gente for falar de gráfico, da função do segundo grau, a primeira coisa que você tem que vir na sua cabeça é a parábola, tá? É a parábola. E aí, é a parábola, a gente vai ter aqui, ó, a parábola é tipo um U, tá? É tipo um U. Só que a gente vai combinar que essa abertura dela, a concavidade, vai depender do A. Se o A é positivo, feliz ela está. Se A for negativo, triste. Tá? Beleza, beleza. Agora, um outro elemento importante para o desenho desse gráfico vai ser onde corta o eixo Y. Tá? Onde corta o eixo Y, a gente vai pensar o seguinte, ó, o eixo Y é o que está na vertical, o eixo X está aqui, eita, calma aí, onde vai cortar o eixo Y pode ser em qualquer altura, mas independente da altura, qualquer ponto que esteja em cima do eixo Y tem a coordenada x igual a zero. Então, pensar onde corta o eixo Y é pensar x igual a zero. E quando a gente pega x igual a zero e aplica na função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, a gente vai ter o f de zero, que vai ser zero a vezes zero ao quadrado, mais b vezes zero, mais c. Zero ao quadrado vezes a dá zero. B vezes zero
dá zero. Então aqui sobrou que quando f for zero, né, quando x for zero, o resultado aqui é c. Então ela corta o eixo y no zero c, tá? No valor do c, do termo independente. Beleza. O que mais que a gente tem de importante aí quando a gente fala de gráfico da função? A gente tem que saber as raízes da função, tá? As raízes da função. Raízes da função, o que você tem que vir aqui? Você tem que saber que o eixo x está aqui, a raiz da função é onde corta o eixo x. Claro, pode estar virada para cima, pode estar virada para baixo. O importante é, pode ser que tenham dois resultados, né? Se tiver duas soluções diferentes, pode ser que essa só tenha um resultado, tá? Se tiver duas raízes iguais, e pode ser que não tenha nenhum resultado, se por acaso o delta for negativo, né? Então, o gráfico da função, ele pode cortar o eixo x, pode tocar o eixo x ou pode ficar afastado do eixo x, tá? Mas como é que eu descubro isso? Bom, eu sei que o eixo x aqui, eu não sei em que local vai estar o eixo y, mas eu sei que esses dois pontos que estão aqui, eles vão estar exatamente no y igual a zero. Ou seja, se eles estão no y igual a zero, é quando a função fica igual a zero. E aí a gente vai igualar aqui a lei da função, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E aí a gente vai ter a famosa equação do segundo grau. E junto com a famosa equação do segundo grau, a gente tem a opção de resolver isso fazendo Bhaskara, né, que é aquele delta igual a b ao quadrado menos 4ac. A gente lembrou, fez uma questão, uma aula anterior só sobre resolver equação do segundo grau, tá? Vou deixar no link aqui, ó, se você quiser tirar dúvidas. E a outra maneira de encontrar as raízes é fazendo a famosa soma e produto, onde a soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a, tá? Beleza. Então, ó, eu já falei para vocês aqui alguns elementos importantes, ó. Para onde que está aberta essa parábola, onde corta o eixo y, que é no zero c. Eu já falei aqui como é que a gente calcula as raízes, né? Ou a gente vai igualar a zero, na verdade a gente vai igualar a zero, e ou vai fazer Bhaskara ou soma e produto. E agora, um último aqui, elemento aqui muito legal, muito importante, que adoram cobrar, é o famoso vértice da parábola. Porque a parábola, ela tem uma concavidade, né? Ela faz uma figura assim. E aí, quando você para e olha, ela, ela cresce aqui A de infinito para um lado, cresce aqui de A de infinito para o outro, tá? Se ela tivesse virado para baixo, ela desce aqui também, ela desce aqui também, mas o importante é, uma vez sabendo aqui a orientação dela, o que a gente vai ter? A gente vai ter que esse ponto mais baixo, ou mais alto, depende para que lado que ela esteja aberta, a gente vai chamar de vértice. E toda coordenada, todo ponto tem uma coordenada x e tem uma coordenada y. Tá? E aí existe uma formulazinha para a gente saber exatamente o valor dessa coordenada. O valor da coordenada x do vértice é só pegar 1 menos b e dividir por 2a. Tá? Por quê? Porque essa parábola ela é exatamente uma imagem simétrica. Então, se você vem aqui e faz uma linha aqui ó, em cima do vértice, tudo que você vê para um lado, você vê espelhado para o outro. Tá? Isso quer dizer que a raiz daqui está à mesma distância da raiz daqui. Então, se eu quero alguma coisa que esteja à mesma distância das raízes, é só eu fazer a média. Ou seja, soma as raízes e divide por 2. Só que se a soma é menos b sobre a, e eu quero fazer a média, eu só preciso pegar essa equação aqui e dividir por 2. Tá?
Então, a x do vértice é isso daqui, e o y do vértice, eu vou te dar duas sugestões, tá? Opa, calma aí. Primeira sugestão é, existe uma fórmula para você calcular direto o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Isso daqui, ó, é lindo, tá? Mas às vezes, dependendo das informações que você tenha, às vezes é interessante até ó, você pegar e fazer ó, o y do vértice dessa maneira que sim, ó, você pega a lei da função e onde tem x você substitui pelo x do vértice. Né? Por quê? Porque o x do vértice, porque o x do vértice é tranquilo da gente calcular. Uma vez calculado, ou se por acaso o problema te der, aí você só vem aqui, substitui na função e pronto, já vai estar pronto para você, tá? E agora uma outra coisa importante aqui para você é prestar atenção quando a gente fala ponto de máximo ou mínimo, tá? O que isso significa, pessoal? Significa que se o A for positivo, essa concavidade ela está virada para cima. Isso significa que quando a gente para e olha para essa função aqui em relação ao eixo y, esse vértice aqui, ele vai ser exatamente, ó, essa função, ela vai ter vários valores maiores, mas o menor valor que ela vai ter é exatamente essa coordenada aqui, que a gente chama de y do vértice. Isso daqui vai ser um ponto de mínimo. Agora, se o A for menor que zero, essa concavidade já está virada para baixo. E aí a gente vai ter um eixo y aqui, e aí esse vérticezinho que está aqui, que vai ter uma coordenada y do vértice, vai representar o máximo da função. Então, repara que quem define se vai ter máximo ou se vai ter mínimo é o A. Porque se o A for positivo, vai estar virado para baixo, então vai ter um valor mínimo. Se o A for negativo, vai estar virado para cima, né? O A for negativo vai estar virado para baixo, e aí vai ter um ponto de máximo. Beleza? Lindo, lindo, lindo? Então agora, o que eu vou fazer? Vou virar a página aqui. Assim, tem uma musiquinha que ajuda a lembrar, tá? E aí, eu vou falar ela aqui, tá? Porque cantar não é meu forte, mas vou tentar, ó. É mais ou menos assim, ó. Se liga pessoal no que eu vou falar, essa função você vai ter que estudar. No vestibular ela é fundamental, é a famosa função do segundo grau. Seu gráfico é uma curva, é a parábola com cavidade, depende do A, do A, do A. Se o A é positivo, feliz ele está, se está triste, é negativo A. Corta o eixo Y em zero C, e das raízes tem que saber que a soma é menos B sobre A. E o produto C sobre o A e o vértice. Vamos lá. E o X do vértice da parábola A, A vale menos B sobre 2A. É, sobre 2A. E o Y, vamos lá. E o Y da parábola A, A vale menos delta sobre 4A. É, sobre 4A. É, né? Claramente, se eu for pro The Voice, eu ganho, né? Então, ó, coloca aí nos comentários aí se eu cantei bem, se eu não cantei, se eu fiquei devendo. Diz aí, vocês querem aí um vídeo só com a música? Conta aí pra mim. Agora aqui, ó, o que a gente vai fazer? F de x é x ao quadrado menos 4x mais 3. Eu vou fazer o esboço desse gráfico, tá? O esboço desse gráfico. Aí, a primeira coisa que eu vou fazer é analisar o A. O A é 1, né? Se o A é 1, o A é positivo, então essa parábola está virada para cima. Beleza.
que mais que eu posso ver? Eu posso ver o C. O C é 3, quer dizer que corta o Y, né? O eixo Y no 3. Beleza, show. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular as raízes, tá? O que que é calcular as raízes? É pegar isso daqui igual a zero. Melhor, vou colocar aqui embaixo. X ao quadrado menos 4x mais 3 é igual a zero. Bom, aqui eu posso fazer por soma e produto ou Bhaskara, tá? Vou fazer um Bhaskarazinho aqui rápido, ó. B ao quadrado, opa, B ao quadrado menos 4ac, ou seja, o delta é 16 menos 12, que é 4. Já o x vai ser menos o b, toma cuidado quando tem dois sinais de menos ali, mais ou menos a raiz do delta, que é 4, sobre 2 vezes o a, que é 1. Ou seja, menos com menos dá mais ou menos a raiz de 4, que é 2, e 2 dividido por e 2 vezes 1 deu 2. Aqui a gente tem duas soluções, tá? Uma solução vai ser 4 mais 2 dividido por 2, e a outra 4 menos 2 dividido por 2, que vai dar 1. Então, ó, vamos lá. No eixo x e no eixo y, a gente já sabe algumas coisas, tá? Como eu sei que ele vai ter duas raízes, ó, 1 e 3, para ficar mais bonitinho o gráfico, o que que eu faço? E eu sei que ele corta o eixo y no 3, tá? Num valor positivo, então vou vir aqui, ó, começar daqui, ó, e vou descer e depois vou subir. Então, primeiro eu faço o esboço do gráfico, né? Porque eu já tenho uma ideia que ele vai cortar o eixo y em um lugar positivo, sei que vai cortar o eixo x em dois valores positivos, então vai sair por 3 pontos aqui. Aí depois que eu faço o desenho, aí eu venho aqui e marco, ó. A primeira raiz vai ser 1, a segunda raiz vai ser 3, e aqui corto o eixo y no 3, tá? O que está faltando aqui para ficar bonito esse gráfico? As coordenadas do vértice. E aí, ó, o que a gente combinou? Quando a gente fala aqui do vértice, a gente pode pensar no x do vértice, e aí eu falei para vocês que pode ser a média das raízes, ou seja, a soma dividido por 2, ou direto a fórmula menos b sobre a. Aqui a gente já calculou as raízes, tá vendo? Já que a gente já calculou as raízes, eu posso pegar e fazer, ó, 1 mais 3 dividido por 2, que vai dar 2. Tem que estar no meio certinho. Agora, se eu não tivesse as raízes ainda, eu ia vir aqui, ó, voltar aqui, ó, na equação e usar esses elementos aqui, ó, menos b sobre o a. Então, menos o b, que é menos 4, sobre o a, que é 1. Também vai sobre o a, que é 1, não, sobre 2a. Comi aqui o 2a. 2 vezes 1. Aí vai dar 2 também. Beleza. Agora o y do vértice, eu falei que tinha duas opções, né? Ou a gente faz menos delta sobre 4a, ou a gente pega e substitui na função o x do vértice. Eu te dei essas duas opções, né? Ó, o delta a gente já calculou, que é 4, tá vendo? Então, posso vir aqui e colocar, ó, menos 4 no lugar do delta, menos, porque tinha um menos aqui na fórmula, dividido por 4 vezes a. E o a é 1, né? O a aqui é 1. Aí, menos 4 dividido por 4 é menos 1. Agora, se você pega e substitui na função, o que é a função? É isso daqui, né? É isso daqui, ó. Isso daqui que é a função, ó. Se eu troco esse x aqui e esse x aqui pelo x do vértice que a gente já calculou, que no caso é 2, como é que vai ficar? Vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. Aí, ó, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 2 é 8, e repete o 3. Fazendo a continha aqui, o que a gente fez aqui? A gente substituiu, né? Então, isso daqui, ó, vou botar aqui, ó, só para ficar bonito, ó, isso é o f de 2.
Então, a gente acabou de descobrir que o y do vértice é menos 1, né? Então, ó, vou vir aqui e vou marcar, ó, y do vértice é menos 1. Beleza? Está construído o gráfico aí. E aí, pessoal, vou dar uma dica aqui, ó. Ó, pega aqui, ó. Você que assistiu o vídeo até o final aqui, ó, vou dar uma dicasinha aqui, ó, que vale aquela curtida, vale aquela inscrição no canal, tá? Você vai ficar tão emocionado que você vai querer até compartilhar com seus amigos. Quer ver? Pega só a dica. A situação é a seguinte, a gente pode escrever a função de segundo grau de duas maneiras, tá? De duas maneiras. Eu te mostrei uma, que é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. A outra opção é usar a forma fatorada, tá? Que eu vou mostrar aqui agora para você. Então, ó, apresento para vocês aqui a dica que é a forma fatorada, tá? Qual é essa forma fatorada? É a função, quando ela está com essa cara aqui, ó, f de x igual a que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Bruno, quem é esse x1? É uma raiz. O que é esse x2? É outra raiz. São as raízes. Aqui, nessa função que a gente acabou, sei lá, ó, vamos olhar aqui para o gráfico, tá? Finge que você não sabe mais a equação da função, tá? Olhando para o gráfico, como é que eu escrevo a forma fatorada dessa função aqui? Cara, uma raiz está marcada aqui 1, a outra raiz está aqui marcada 3, eu vou vir aqui e já vou substituir, ó. Então, ó, no meu exemplo 1, eu já que 1 e 3 são raízes. Então, ó, substituindo ali, vai ficar f de x igual a que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 3. Tá? Agora, repara que a gente só precisa de mais uma informação para descobrir esse a aqui. E aí, como é que funciona para descobrir essa informação? A gente já usou esse ponto, já usou esse ponto. Ou seja, a gente já usou duas informações, por isso que a gente achou dois elementos daquela forma fatorada. Eu tenho esse ponto aqui conhecido e eu tenho esse ponto aqui conhecido. Eu posso escolher ou esse, tá? Para poder calcular. Eu vou vir aqui e vou escolher um, vou substituir e depois você testa e me conta se deu certo quando você testar o vértice aqui, né? Só por curiosidade, ó, quais são as coordenadas aqui do vértice? Ó, x do vértice é 2 e o y do vértice é menos 1, né? Beleza. E esse ponto aqui, ele tem coordenadas 0, né? x0 e y3. Então, eu vou vir aqui e eu vou usar o ponto 0, 3. O que é o ponto 0, 3? É quando x é 0, o resultado dessa função é 3. Substituindo aqui, ó, vai ficar assim, ó, a vezes, no lugar do x eu tenho que colocar 0, menos, aí fica menos 1. No lugar do x eu tenho que colocar 0, e esse resultado aqui tem que dar 3. Aí, ó, a vezes 0 menos 1 é menos 1. 0 menos 3 é menos 3. Menos 1 vezes menos 3 é 3. Esse 3 vai passar para o outro lado dividindo. Vai ficar a igual a 3 dividido por 3. A igual a 1. Pronto. Achei o elemento que estava faltando para descobrir a lei da função. A lei da função agora eu vou escrever, que é f de x igual a, no lugar do a que estava faltando ali é 1, vezes x menos 1, vezes x menos 3. Como é que é prático descobrir a lei pela forma fatorada. Depois, se você quiser, você vem aqui e faz distributiva, depois faz a distributiva desse resultado com esse, e você vai chegar nessa função aqui, ó. Belezinha? Lindo, lindo, lindo? Então, galerinha, essa era a nossa primeira parte de função do segundo grau, tá? Agora, o que você tem que fazer? Vai na descrição do vídeo, clica na lista de exercícios. Fiz uma lista de exercícios legal para a gente trabalhar algumas partes.
E se inscreve no canal porque tem a segunda parte ainda de função do segundo grau, tá? E aí, preparei outra lista e a gente vai analisar outras coisinhas ali interessantes, tá? E não perde nada disso, cara. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí para não deixar passar. E compartilha com os colegas, né? Se você chegou até aqui, você curtiu, você está gostando, está fazendo sentido para você, então dá essa moral aí, compartilha com os colegas para ajudar o canal e ajudar os seus colegas. Então, galerinha, por hoje é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!